Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Isaías, no capítulo 55. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 9. Isaías 5:5, de 6 a 9. Amém? Olha só o que a palavra nos diz. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os seus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Esse é o profeta Isaías relatando no livro de Isaías o que Deus nos falou. Deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que eu queria falar hoje à noite é: buscar a Deus é uma decisão. E esse é um posicionamento que nós temos que ter, que nós cristãos temos que ter e apresentar a Jesus para os outros, para que busquem o que nós já buscamos um dia. É preciso se posicionar. Não podemos fugir e negar a isso. E é o que a gente vê muita gente falando quando na primeira pergunta faz: você é evangélico? Não, bem, sabe o que é? Eu sou, eu acredito em Deus. Não, eu sou evangélico sim, porque eu sigo o evangelho. Eu sou cristão sim, porque eu tento imitar o caráter de Cristo. Tento porque eu sei que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar todo dia, até a eternidade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: quantas vezes a nossa consciência nos cobra quando a gente está em falta com um parente ou com um amigo próximo que faz tempo que a gente não vê? Agora imagine essa situação, tenho certeza que muitos de nós já passamos por isso, e essa pessoa vem a falecer. É difícil conviver com a nossa consciência, né? Por quê? Porque ela, na hora, ela cobra. A gente faz assim, ó: poxa vida, se eu tivesse ligado para ele, se eu tivesse ido visitá-lo enquanto ele estava aqui. E a gente convive com isso, mas tem uma boa notícia: a gente convive com isso por pouco tempo, alguns um pouco mais. A saudade fica e passa. Nossa, não vi meu amigo. Nós temos uma mania de falar: não me despedi do meu amigo, do meu pai, que mora, infelizmente, na Bahia, eu não consegui ver. Às vezes, quando conseguiu, a gente não fez um pouco de esforço, mas tudo bem. São consequências que o tempo vai apagar. Mas sabe o que me preocupa? Quando a palavra diz assim, ó: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Porque se a gente não buscar um amigo para dar um abraço, para matar a saudade, esse amigo vinha a falecer, é uma dor. Mas se nós buscarmos ao Senhor tarde demais e não achá-los, não tem mais jeito. E isso me assusta quando eu leio. E eu leio também quando diz assim: volte-se para o Senhor. Quantos de nós, quantos amigos nossos, quantos irmãos nossos também não estão perdidos? Estão desviados, estão frios, estão morno para quase frio. Saíram da igreja porque
foi judiado, seja pelo pastor, seja pela igreja, seja pelo que for. Isso me assusta. E é isso que eu queria trazer, a base da palavra hoje, para essa nossa reflexão. Porque me assusta quando eu leio, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe por quê? Porque vai ter uma hora que nós não vamos achar. E a hora que Jesus voltar, a palavra diz que ninguém sabe, nem os anjos. Nós achamos pelos acontecimentos, pelo que a gente estuda, pelo que já se cumpriu nas Escrituras, que a volta de Cristo está próxima. Eu particularmente tenho essa visão. Pastor Guerra também, Pastor Lia também. Só que a gente não sabe. É o que eu costumo dizer. Eu vou dar uma escorregadinha, eu vou dar um pecadinho hoje. Cuidado, que se Jesus voltar enquanto você estiver escorregando hoje, você vai ficar. Aí não adianta mais buscar, porque você não vai achar. A pergunta é: e se quando nós formos buscar a Deus, nós não acharmos mais? Essa reflexão é o que eu queria que levasse para casa hoje. Cada um fazendo a sua introspecção, o seu pensamento, a sua análise. E se não acharmos? E essa pergunta ficou matutando em mim, e eu fiquei digerindo, e confesso que eu fiquei bem triste. Que quantas pessoas vão buscar tarde demais? Cabe a nós buscarmos o maior número de pessoas possível enquanto ainda há tempo. E nós, como cristãos, estamos fazendo esse papel? E aí, eu fico muito contente. Da mesma forma que eu fiquei assustado, eu fiquei contente, porque eu leio assim, e Ele dá de bom grado o teu e o meu perdão. Então, se você hoje está morno na tua fé, na tua comunhão com Deus, se você está morno na tua vida cristã, se você está meio dodóizinho com Deus, revoltadinho com Deus, porque Deus não está te dando as coisas que você quer, se você está um menino mimado, o profeta Isaías diz assim: volte para Ele. Quando ele diz volte, para o povo voltar para Ele, está dizendo para nós voltarmos. A palavra volta significa que nós já fomos. Como é que está a nossa comunhão? Ela está atual ou ela já foi um dia? Que a igreja fala do primeiro amor. Eu diria que é o único amor, o verdadeiro. Então, como é que está? Você precisa voltar? Ou você está na presença dele? E eu digo, na presença dele é estar na presença dele. Com seus erros, com seus defeitos, com seus pecados, mas tentando cada dia ser melhor. Mas você tem buscado, você está na presença dele? E o que eu fico feliz quando leio essa parte, que diz, Isaías deixa bem claro, o profeta diz assim: Ele é misericordioso. Sabe o que vai acontecer? Ele diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Se as nossas atitudes são de ímpios, o que a gente largue o caminho que os ímpios têm. Se nós estamos sendo mal, de atitude má, se nós perdemos em algum momento da vida a nossa compaixão, a nossa misericórdia, o nosso olhar cristão para o nosso próximo, que a gente volte aos pensamentos de Deus. E o pensamento de Deus para com o próximo não é igual ao nosso pensamento para com o próximo. E eu fico muito feliz quando eu vejo que Ele de bom grado
dá o nosso perdão. Quer dizer que Deus se agrada em nos perdoar. Sabe por quê? Porque é igual a parábola do filho pródigo. Porque nós voltamos a Ele, nós aceitamos e reconhecemos quem é Ele na nossa vida e voltamos para casa, para o colo dele. Vai ter consequência nesse momento que você ficou afastado, lógico. Porque quando você ficou afastado, você cometeu inúmeras besteiras. Mas Ele dá de bom grado o perdão. Ele é misericordioso. Então o Espírito Santo hoje está trazendo a gente a analisar, sabe o que? As nossas atitudes. E a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, olhando no fundo da tua alma, é: como anda a minha vida cristã? E não é o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Você não precisa sair contando, postando e fazendo. É uma análise pessoal. Como anda o teu olhar para o próximo? Como anda a tua atitude para o próximo? Deixa eu fazer uma pergunta. E como anda a tua oração pelo próximo? Ou você continua sempre correndo, mal tem tempo para você, quiçá pelo olhar e orar pelo seu irmão? E a última parte deste versículo que eu queria falar, para que a gente fique tranquilo, que ele diz assim, ó: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Ainda bem. Graças a Deus. E glória a Deus. Porque se Deus tivesse o meu pensamento, Ele já teria fuzilado um monte de gente. A lista talvez fosse grande. E o pior, que a gente só pensa nisso, né? Olha que eu não perdoo fulano, não perdoei, terá fuzilado. Mas será que você está em quantas listas de fuzilamento dos outros para com você? Porque a gente só pensa assim, né? Ah, não, olha, se Deus fosse como eu, fulano pena tá perdido. Será que não tem a mesma pessoa pensando agora? Se Deus pensasse como eu, ai, o Manoel, o Guerra, Lia, o Paulo, Eliel, estaria na fogueira. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo assim, ó, os meus pensamentos não são pensamentos de vocês. E olha que coisa melhor ainda, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Ou seja, vamos recapitular o início do capítulo. Diz assim, ó: volte a Deus. Quando você volta para Deus, você volta para os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos. Vamos recapitular. Quando você está longe de Deus, você volta para Deus, Deus te perdoa, e os sentimentos que Ele tem para você são maiores do que os seus sentimentos. Graças a Deus. Então nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? Sabe o que nós temos que ter? É ânimo. Nós temos, sabe o quê? Que acordar. E o alerta para hoje, a palavra de hoje é: acorda, igreja. Busque Deus enquanto você achará. Vá buscar, sabe o quê? Os caminhos que Deus tem para você. Sabe por quê, Ivan? Porque os caminhos que Deus tem para você são maiores do que o caminho que você acha que você tem para você. Deus vai te colocar numa posição que você jamais sonhará de chegar. O mundo vai te dizer: você não é possível, esse sonho, isso não é para você, acorda para a realidade, imagina que isso aí é para você, você não tem capacidade para isso. Se você estiver nos caminhos de Deus,
se você tiver com obediência a Deus, os pensamentos e os caminhos de Deus são muito maiores do que o seu. Aquele teu sonho que para você é impossível, para Deus não é nada. Só que Ele só vai fazer se você estiver nos caminhos dEle, se você estiver em obediência a Ele. A gente precisa lembrar que Deus faz se Ele quiser. Ele é Deus e não somos nós. Hoje eu postei exatamente isso. Estava falando sobre isso. Que a Bíblia não é um amuleto de sorte, não é uma lâmpada mágica que você esfrega e tem 3 pedidos. Nós precisamos estar à sombra do Onipotente. Estar à sombra do Onipotente não é você abrir a Bíblia no Salmo e deixar de enfeite na sua casa, para quando chegar a pessoa falar: nossa, está no Salmo 23, está no Salmo 91. Não é você saber o Salmo de cor e salteado. Mesmo que eu andar pelo vale da sombra, se você não estiver com Deus, a sombra vai te pegar. Se você não estiver nos caminhos de Deus, se você estiver negando a Deus, a palavra diz, Jesus Cristo falou: se me negares na terra, eu te negarei perante a Deus. Então não adianta você conhecer um salmo de cor e salteado se você não vive o salmo. Não adianta você até conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. As salas de aula de teologia estão cheias por aí, porque as pessoas precisam de um diploma. Faz teologia à distância, faz presencial, mas se você não viver o que está escrito, cuidado para quando você buscar a Deus você não achar. A letra mata. A palavra pega a Bíblia e acusa. Quantos maridos não estão acusando as esposas e vice-versa? Ah, porque a Bíblia diz que você tem que ser assim, 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 assim. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz: não julgueis para não serem julgados, pois com a mesma régua que você medir, você será medido. A letra mata, ela acusa. Mas a palavra é que vivifica. Peça a Deus o discernimento da palavra dele na Bíblia. Vem aqui as aulas de segunda-feira, das 8h30 às 10. Retomamos dia 5 de agosto. Aproveitar para já avisar: 5 de agosto está retomada as aulas. Venha conhecer, porque se você não conhecer a palavra, você não consegue viver. A gente só vive aquilo que a gente conhece. Se você nunca foi para Nova York, eu te pergunto: como que é Nova York? Não sei, eu sei do Google, da pesquisa, mas você foi para lá? Não. Se você não lê a Bíblia, não conhecer a palavra, como é que você vai viver? Você pode viver dos seus princípios de educação que você recebeu, mas até os princípios de educação cristã você precisa conhecer. E muitos já nasceram no berço evangélico, mas tem muitos católicos. E você vai conhecer o quê? Que você estudou religião na escola. A Bíblia está aqui para nós vivermos. Lembrando que devemos procurar Deus enquanto acharmos. Amém?